Olá, tudo bom, pessoal? Bem-vindos a mais um encontro nosso aqui do Legale, né? O nosso encontro mensal, até que possamos nos encontrar nas aulas de pós-graduação em previdenciário, e aí teremos, então, a oportunidade de tratar especificamente sobre os crimes previdenciários. E esse contato nosso mensal, esse nosso canal com o Legale, a nossa finalidade é trazer os assuntos, né, e continuar esses temas, que são temas polêmicos, temas relevantes, e temas que devem ser de conhecimento de todos. Então, nós já vemos aí falando sobre violência doméstica, todas as hipóteses nos outros encontros de violência doméstica, chegamos a ver como preencher um formulário de violência doméstica, né? E nessa aula, nesse nosso encontro, me perdoem, o meu destaque vai ser falar com vocês realmente sobre a Lei Maria da Penha, né? Então, já existe violência doméstica desde que o mundo é mundo, né? A violência doméstica, ela não pega só as mulheres, como a gente já estudou. Para quem não viu os vídeos passados, então, peguem os vídeos passados, onde a gente fala de todo tipo de violência doméstica, inclusive a própria violência institucional. E aí agora a gente entra, então, quando veio a necessidade, né, do legislador, depois de muito clamor público, trazer à baila, trazer há mais de 15 anos, completamos esse ano 15 anos da Lei Maria da Penha, né, ela vai debutar no ano de 2021. Então, as dificuldades, né, e as inovações que foram também necessárias, que vieram aí para já alterar algumas ineficiências ou alguns pontos que estavam dúbios ou que causavam certa insatisfação da Lei Maria da Penha. Então, aqui eu vou passar com vocês nos slides, e ele sempre ficará à disposição de vocês nos slides. A gente terminou na aula passada falando sobre as dificuldades probatórias, que seria o valor da palavra da vítima, que é sempre super importante. Então, é importante que a vítima esteja com instrução, não só jurídica, mas emocional para prestar o depoimento, né? Às vezes, a existência de algumas testemunhas no âmbito privado, ou que foram testemunhas de alguma violência em algum momento daquela relação, não necessariamente no momento que está sendo denunciada. Muitas vezes a dificuldade de realização de exames por IML, né, pelo Instituto Médico Legal. Na verdade, a ausência, muitas vezes, a gente sabe que existem torturas que não deixam marcas. É que hoje a internet, como ela serve para o bem, ela também serve para o mal. E isso não é novidade para ninguém. E aí, muitas vezes, a gente acaba tendo vítimas que não conseguem comprovar esta violência de maneira física. Então, ou às vezes o IML não dá conta de fazer a tempo com o escopo de que se demonstre a violência perpetrada. Então, essas são algumas dificuldades que a gente já veio falando, né? Também a possibilidade da vítima se retratar, ou muitas vezes ela esquecer, ela perdoar, aquilo que já conversamos sobre o vínculo da violência doméstica. Isso é super importante a gente relembrar. E aí a gente vai passar para falar sobre a própria Lei Maria da Penha. Então, aqui eu trouxe a Lei Maria da Penha mesmo, para que tenham ciência que a Lei Maria da Penha ela veio para regulamentar um artigo constitucional, que é o artigo 226, parágrafo 8º. No 226 da Constituição, nós vamos encontrar absolutamente tudo sobre o direito de família. Ela é uma norma penal de eficácia limitada, né, onde eu terei lei que irá regulamentar sobre essa norma. Então, uma norma constitucional que precisa de essa regulamentação, e a Lei Maria da Penha ela veio atendendo a preceitos constitucionais. E aí eu trago, não vou ficar lendo lei, porque isso é muito chato, né? Então, ela traz as formas de violência que a gente já viu também, ela traz assistência da mulher, as medidas que podem ser, como deve ser o atendimento por autoridade policial, levando em conta que hoje eu observo que, em razão da pandemia que vivemos desde março de 2020, temos um atendimento em teleconferência também da mulher que foi vítima de violência doméstica, então muitas vezes ela tem dificuldade de locomoção, ou as repartições públicas ficaram fechadas durante algum período, e até hoje ainda não se restabeleceram de maneira integral, mas que também tem essa possibilidade, houve a modificação, né, um recorte na lei nesse sentido. E aí eu tenho o atendimento, como é feito também,
eu destaquei alguns artigos, como é o procedimento, que daí é bastante importante. E aqui, senhores, no artigo 18, eu trato e peço que leiam sobre as famosas MPUs, né? O que são as MPUs? As medidas protetivas de urgência. E essas medidas devem ser observadas. Essas são as medidas que são cabíveis que possamos, para que a autoridade policial, a judicial, e hoje, até a autoridade policial, possa afastar o agressor dos lares, né? Seja um pai agressor de filho, a gente escuta cada notícia hoje em dia que nos deixa cada vez mais assustado com a capacidade humana de maldade, de crueldade, né? Há pouco escutamos um pai e mãe que deixava a criança dentro de uma lata de lixo fechada, e aí, graças a Deus, né, e aí a gente só pode agradecer a algo que for superior, conseguiram encontrar essa criança com vida e aí tentar recuperar de alguma maneira, em algum momento, a sua dignidade. Então, essas medidas protetivas de urgência, que devem ser respeitadas pela própria vítima. Veja, a nossa grande polêmica, nós, atuantes do direito, e aí posso dizer como mulher, que já vivenciei uma situação dessa, né? Não eu mesma, mas eu já tive a oportunidade de acompanhar, aonde foi imposta para o agressor uma medida protetiva para que se afastasse, mas daí a vítima, que tinha tido um casamento anterior com o agressor, naquele caso, ela mesma desrespeitava. Então, a autoridade, ela fica sem ter o que fazer. Então, é necessário se conscientizar que, uma vez pedida essa medida protetiva de urgência, que é uma medida que vai isolar o contato do agressor com a pessoa, com a vítima agredida ou alguém que possa atingi-la, é necessário cientificar essa vítima de que ela não pode, de maneira alguma, abrir mão ou abrir exceção a esta medida protetiva. Durante desse período de pandemia, foi aberta a exceção que medidas protetivas poderiam ser fixadas, inclusive, por autoridades policiais, ou seja, pertencentes ao executivo, e não necessariamente eu precisaria de uma ordem policial, porque, como nós já salientamos, durante o período da pandemia e essa dificuldade que teve, também houve um aumento, né, um incremento da violência doméstica. Então, isso é importante a gente ressaltar, do que fica obrigado o agressor, algumas medidas tanto para o agressor quanto para a ofendida, a equipe de atendimento multidisciplinar, as disposições transitórias, né? E aí, essa parte, eu trouxe as estatísticas que fazem parte de um controle nosso, os artigos que devem ser memorizados. O que eu quero trazer de ideia agora, mais fulcral aqui nesse encontro, é que é o seguinte: a Lei Maria da Penha, ela tem 15 anos de existência. Ela é uma lei não positivista, então eu digo para os senhores, prestem bem atenção no que eu estou falando. Lei Maria da Penha, ela não criou crimes. Não existe o crime Lei Maria da Penha. O único crime que esta lei nos trouxe foi, que é a 11.340, foi o não cumprimento da medida protetiva de urgência. E aí o descumprimento, o desrespeito a uma ordem de autoridade judicial, sim, é um crime previsto na Lei Maria da Penha, mas também já seria, ou seria se fosse de desobediência a uma ordem. Então, não é uma novidade que foi criada. Então, veja, ela não é uma lei que trata de direito penal, ao contrário do que alguns trazem. Eu trouxe essa lei porque é claro que ela está imbuída na violência, e desta violência nós temos lesão corporal, homicídio, agressão, ameaça, que foram o sequestro, cárcere, que todos os outros que a gente já tratou, o assédio propriamente dito. São 46 artigos, 10% de caráter repressivo. Veja, e a preocupação da Maria da Penha era atender a uma determinação constitucional. Então, ela é 90% preventiva. Essa seria a função. Seria que preveníssemos a violência essa violência familiar que ocorre no seio da família, entendido aqui, como já colocamos nos outros encontros, família de um conceito amplo, né? Nós não precisamos ter sangue, nós podemos ter uma família constituída por duas pessoas que moram no mesmo lar e são parceiros, são uma união estável, ou entre padrasto e o enteado, não precisa ter essa consanguinidade, né? Aquela ideia de família de maneira restrita. Então, é uma das três mais
é uma das 3 leis mais avançadas no mundo, considerada pela ONU na proteção à mulher. E vejam, independente disso, o Brasil é o 5º maior país de violência doméstica do mundo. Então, isso nos assusta. Nos assustam são os dados que temos. Então, quando eu estou numa sala de aula, comento com os meus alunos uma curiosidade, é que nós particularmente imitamos, copiamos uma lei mexicana de proteção à mulher, né? E aí depois eu vou falar, nós vamos entrar no feminicídio, que é um tema extremamente importante também. E aí, o que acontece? A lei mexicana, quando ela vem para dizer o seguinte, olha, a violência doméstica, a violência contra a mulher, são estranhos que praticam, não pessoas de dentro do lar. E no Brasil, pelo contrário. Aqui são pessoas de dentro do lar que praticam. Então, nos assusta ter uma lei tão avançada, reconhecida mundialmente como tão avançada, e, ao mesmo tempo, eu ter um desrespeito tão grande, né? As inovações trazidas, que já não são mais inovações, é a criação do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar, de competência civil e criminal, e o artigo 16, que fala da realização de audiência de retratação. A lei fala de renúncia, mas não é renúncia, é retratação da representação, sendo ouvido pelo Ministério Público, né? E aí, a retratação, então, eu sou vítima, até que momento pode haver a retratação? Até a data do oferecimento da denúncia. Uma vez oferecida a denúncia pelo Ministério Público, não pode haver retratação. E não se esqueçam da polêmica de que, se houver lesão de natureza grave, já disse, como eu trouxe na aula passada para vocês, decisões de ADIM e ADPF, de que a ação penal seria pública e incondicionada, então eu não dependeria de representação. O artigo 18 e 24 vão trazer essas medidas de urgência protetiva, são medidas de ordem criminológica, né? Não tem direito a ver com processo penal, porque o juiz, para aplicá-la, não precisa de prova robusta e inequívoca, basta que haja indícios, ou seja, pode haver um afastamento até preventivo, né, do autor da agressão. Então, mais uma vez, foi dado hoje às autoridades, também policiais, a esta possibilidade de aplicação de medidas protetivas de urgência. Então, para o juiz aplicar uma medida protetiva de urgência, não é necessário que ele analise, olha, aqui há indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade. Não, esquece. Não estamos falando de processo penal, estamos falando de criminologia, estamos falando de um outro tipo de pensamento, de raciocínio lógico, onde medidas protetivas são aplicadas. Lógico, tem que haver um indício, também não vou afastar alguém sem a menor possibilidade daquilo existir, mas também não preciso da prova inequívoca, né? Aqui, o artigo 20 diz que o juiz pode decretar a prisão preventiva no curso do inquérito policial. Hoje, o CPP prevê que isto não é, né? Se isto é uma medida protetiva de urgência ou se é uma prisão preventiva. No artigo 17, então eu estou destacando os artigos que temos que ter uma leitura mais atenta. No artigo 17, ele proíbe a substituição da pena privativa de liberdade de qualquer dos crimes que tenham sido cometidos. Veja, eu vou repetir com clareza. De qualquer dos crimes que tenham sido cometidos no âmbito familiar, ou sejam de violência doméstica, é vedada a conversão da pena privativa de liberdade em cesta básica. Por quê? Porque tinha aquela ideia, vou ser de maneira bem grotesca, e aqui nós temos um encontro bem informal, dizendo, não importa, eu vou bater na minha mulher, mas tudo vai virar cesta básica. Eu vou lá e pago, eu tenho dinheiro. Então, não, a ideia do legislador foi, não vamos permitir essa conversão. E lógico que automaticamente vocês podem me perguntar o que já foi perguntado lá atrás. Doutora, mas isso é inconstitucional, essa proibição de vedação, como já ocorreu também esse questionamento na lei de crimes hediondos? Eu digo não, porque o que ele proíbe é simplesmente a conversão em cesta básica, e não proíbe, vejam, eu vou repetir, não é proibida a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, desde que preenchidos os requisitos do artigo 43, 44, e aí vai do Código Penal. Mas, na modalidade de restritivas de direito consistente no pagamento de cesta básica, aí sim é vedado
e aí sim diz o STJ é constitucional, sim, o artigo 17. Então, a ideia é, violência doméstica, violência familiar não vai acabar em pagamento de dinheiro. O direito penal, ou mais do que o direito penal, no caso de uma lesão, ou no caso de um estupro, ou no caso de um atentado violento ao pudor, que hoje é unificado no artigo 213, mas esses crimes não vão acabar em crimes de bagatela, não vão acabar sendo apenados tão somente com o pagamento de cesta básica, como podem ocorrer em outros delitos, e aí a gente sabe, né? Então, o artigo 17 nos traz isso. Eu trago o 27, que diz que todos os atos processuais criminais, a mulher deverá ser acompanhada de um advogado, independente da ação penal ser privada ou pública, e o acesso aos serviços de defensoria pública, assistência judiciária gratuita nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante um atendimento específico e humanizado. E aí a gente escuta, não sei se já tiveram isso, mas eu cheguei, a delegada foi muito grosseira, eu cheguei, a escrivã de polícia, preferencialmente são mulheres, né, numa delegacia contra mulher, se for um caso de violência doméstica em que envolva a mulher, ou de repente que envolva uma criança, não tiveram paciência, foram grosseiros. Temos que ter um pouquinho de paciência, nós temos órgãos não governamentais, como eu brinquei já das justiceiras, que servem para nos orientar e para nos ajudar. Mas são pessoas que têm que ter uma qualificação técnica específica, para que não haja um constrangimento da vítima, para que ela não consiga se revitimizar dizendo que ela foi a causadora desta violência. Então, vejam, se isso aconteceu, os senhores têm que denunciar e não podem se calar. Então, essa é uma previsão expressa. A possibilidade, e aqui é a parte que eu mais trago em todos os meus estudos de direito penal, em tudo que é a base, para mim, né, Simone Savazone, a necessidade sempre, doutores, de uma análise multidisciplinar. Eu não posso ter só um juiz ou só um delegado, eu preciso ter um psicólogo, eu preciso ter um assistente ocupacional, eu preciso ter um assistente social. Isto não é uma utopia, porque eu não posso pegar, como eu reforcei no nosso encontro passado, só a vítima. E também eu não posso pegar, não posso esquecer o agressor, porque esse agressor ele vai sair deste encontro e desse acontecimento, e ele pode continuar sendo novamente agressor. E é isso que se visa impedir também. Então, não dá para imaginar a aplicação de uma lei que regulamenta o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, que não tem esta visão da necessidade das disciplinas se conversarem, das disciplinas se entenderem, dos psicólogos conseguirem laudar ou dos psiquiatras conseguirem diagnosticar e evitar que aconteça uma violência maior dentro dos lares, né? Então, essa é a visão multidisciplinar, que eu acho que a repercussão disso em violência é absurda, né? Então, também aqui outra previsão, o direito de preferência nas varas criminais de tramitação, a dizer que não se aplica a suspensão condicional do processo prevista na Lei 9.099, né, que prevê a suspensão. E aqui, infelizmente, acaba o nosso encontro, mas daremos continuidade. E não esqueçam que, acabando a Maria da Penha e essas particularidades procedimentais, e olha quanto encontro, quanto conteúdo a gente tem, nós vamos entrar no feminicídio, que daí engloba realmente o crime de homicídio cometido contra a mulher no gênero mulher. E aí discutiremos a constitucionalidade de se entender ali gênero, só aquele que nasce biologicamente mulher ou aquele que se comporta como mulher. Então, essas polêmicas eu vou abordar, vou colocar todas. Fico à disposição dos senhores. O meu Instagram é Simone Savazone. A minha página no Facebook é Psicopatas em Conflito com a Lei, onde eu vou abordar na minha tese a psicopatia e a violência doméstica. Tem muito psicopata em violência doméstica, né? Convidos a essa página. E aí, um abraço e voltaremos a cuidar das condições procedimentais, ainda da Lei Maria da Penha, 11.340, e falaremos depois, então, do feminicídio. Eu agradeço pela atenção de todos por enquanto e nos vemos no mês que vem, tá bom? Beijo no coração.